Redação Novo Tempo de volta para você na Rádio Novo Tempo e também na TV Novo Tempo simultaneamente. E a gente quer começar esse terceiro bloco mandando alguns abraços para gente que acompanha a gente pelo Instagram e no Twitter. O Levi Lopes, o Neto Alfaia, o David Klaus, o Bruno Daniel, o Jefferson Vieira, a Girlane Santos, a Maísa Silva e a Leda Rigoni. Então, fica aí o abraço para você que acompanha a gente nas redes sociais do Redação Novo Tempo e do jornalismo da Novo Tempo. Bom, a prefeita da cidade de Bom Jardim, no estado do Maranhão, está sendo procurada pela Polícia Federal por denúncias de corrupção. Lidiane Leite, de 25 anos de idade, é acusada de desviar recursos destinados à educação e merenda escolar. No entanto, a jovem se tornou famosa na internet não somente pela fuga da polícia, mas por exibir um estilo de vida bastante luxuoso nas redes sociais, o que rendeu a Lidiane o título de Prefeita Ostentação. Você já tinha ouvido falar de funk ostentação, de samba ostentação e de um monte de coisa ostentação, mas Prefeita Ostentação, com esse nome foi a primeira vez que eu ouvi. Foi a primeira vez. É sua parente? Não é, não leite, é, mas é de outra caixinha de leite. Outra caixinha de leite, outra marca. Não é. Inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando, não tem nada a ver com leite, mas que eu fiquei pensando dentro desse caso aí da prefeita, é que o caso dela ganhou muita repercussão porque saiu uma reportagem recentemente sobre ela e sobre a cidade de Bom Jardim, no Maranhão, no Fantástico da Rede Globo, mostrando a situação da educação nessa cidade, ou seja, recursos tinham sido enviados para serem investidos na educação dessa cidade, mas a educação está sucateada. E aí o pessoal está tentando saber para onde foi parar e por isso que ela estava sendo investigada e agora fugiu. Isso me lembrou um pouco, sabe o quê? Aquelas situações do passado, assim, do rei francês que vivia, assim, sabe, ostentando, usando uma roupa bonita, fazendo banquetes e tal, e a população toda, assim, na precariedade, sabe? E isso me levantou uma dúvida. Será que a população, nesse caso, obviamente diferente do que aconteceu com o rei da França, que foram lá e guilhotinaram a rainha e o rei, mas nesse caso, será que a população não deveria fazer algo também para cobrar um pouco mais de responsabilidade com o dinheiro público na cidade? Tem uma frase assim que ela é bem incisiva, né? Mas cada um tem o prefeito que merece. No sentido de que a gente a gente é quem elege os nossos governantes, né? E se a gente vê ali, se eu não me engano, ali foi uma votação bem apertada, mas ela conseguiu o apoio político graças ao namorado. Esse sim, e o interessante é isso, milionário, o namorado dela era o candidato à prefeitura. Foi impugnado, ela entrou no lugar e ainda assim venceu. É como você falou. É uma relação assim bem complicada. É claro que a gente não vai aqui condenar a pessoa antes mesmo de a justiça assim o fazer, mas obviamente é uma relação bem suspeita. E é claro, ela é uma figura pública, né? Então é óbvio que esse tipo de ostentação vai aparecer, vai chamar atenção. E ela ter fugido, né, parece que levanta mais suspeitas ainda, né? Mas a questão realmente a gente merece os eleitores que a gente tem, né? Teve recentemente, quando a gente elegeu o nosso presidente, ou a nossa presidenta, né? Como ela gosta de assim ser chamada, teve muita discussão, impeachment, né? Roubaram as eleições e tal. A gente tem que respeitar o processo democrático, né? Ao mesmo tempo, a gente teve tempo para pensar, para eleger os nossos governantes, mas a gente também deve continuar esse processo. A participação do cidadão não termina quando a gente elege o governante. Na verdade, ela começa ali. E está aí as prestações de contas, né, que as prefeituras têm que fazer, o portal da transparência, né, que é, por exemplo, um exemplo aí do Ministério, do Governo Federal, onde as contas públicas estão lá. E é curioso, né, que só foi gerar essa repercussão depois de sair uma reportagem aí na grande imprensa, né? Então fica aí talvez uma reflexão para a gente. Claro, não vamos colocar a culpa em todo mundo, mas quem foi que elegeu essa prefeita? Se, obviamente, for comprovado que ela desviou recursos públicos. Quem foi que elegeu? E não me parece que a população, que houve assim, uma repercussão muito grande do caso, pelo menos antes dessa reportagem aí, nesse grande veículo da imprensa. Quando a gente fala de governante, cada um tem o governante que merece, concordo, a gente tem que entender o que é um governante, né? Ele é meu representante, ele é pago com o salário que sai do meu bolso, inclusive, para me representar, para cuidar
do dos lugar recursos onde de todos nós, do né? lugar onde eu vivo, dos recursos desse lugar onde eu vivo. Então vamos supor que eu não pudesse subir lá no meu chefe, no andar dele, e pedir um aumento de salário. Aí eu vou escolher o Hélio. Hélio, vai lá então, porque você pode subir, eu não posso. Quando eu escolho o Hélio, eu não vou querer saber direitinho. Hélio, olha, então, como é que você vai fazer? Você vai falar como com o pastor Toninho, para você pedir um aumento para ele? Você vai chegar lá batendo a porta falando que eu estou pedindo aumento? Ele não vai gostar. Então, nada mais é do que eu estou escolhendo quem está me representando. E me representando é a minha imagem, são os meus recursos, os recursos dos meus filhos, os recursos que vão ficar para os meus netos. Então, é isso que está acontecendo. Agora, o que a gente percebe que a maioria da população acaba desenvolvendo é assim, bom, eu não entendo de política, eu não sei nada disso, é uma roubalheira mesmo, todo mundo rouba, todo político é corrupto, então vai esse aqui mesmo. Escolheu o menos pior, né? E pronto, daqui 4 anos eu voto de novo e vamos ver no que vai dar. E não é assim que deve funcionar, né? Eu tenho alguém que me representa e cuida dos recursos que me pertencem. Isso é muito sério. Uma coisa que é interessante a gente tomar aqui, é que o Léo até falou assim, a justiça ainda vai julgar essa prefeita, dizer se ela é inocente ou culpada, etc. Então, cabe à justiça decidir isso. Agora, uma coisa que é interessante para pensar, o advogado dela até falou, ela tem dinheiro suficiente para poder ter esse estilo de vida luxuoso e ostentar sem precisar ter desviado recurso. Mas aí a gente pode levantar uma outra bola aqui, né? Uma outra pergunta. Ainda que ela tivesse recurso suficiente para poder ostentar, ocupando o cargo que ela ocupa e ostentar uma vida de luxo numa situação onde você é de certa forma, o gerente, né, de todos esses recursos públicos, não deveria haver um cuidado especial ao você mostrar a sua vida pública, como você utiliza os seus recursos, ainda mais para uma população carente como é a dessa cidade aqui? Até para sua credibilidade como prefeito, né? Então, assim, inocente ou culpada sobre a questão da merenda escolar é uma coisa. Agora, ela postou uma frase, eu não entendo de carro, aí eu não memorizei, mas ela tinha um carro e postou aquele carrão e falou, devia ter um carro melhor ainda, porque dinheiro aqui está sobrando. Isso é frase, gente, de dar credibilidade para um prefeito? Agora, sobre esse esquema de merenda escolar que foi todo, né, o Fantástico fez a reportagem lá e tudo mais, nós não sabemos, nós não podemos afirmar que ela realmente está envolvida. Está sendo apurado. Há indícios que sim, mas não temos a comprovação. Como é que uma pessoa vive essa vida ostentação e ela fica sabendo que ela está fazendo isso graças às crianças que são dispensadas mais cedo da escola, porque elas não têm o que comer. E a gente sabe que em muitas cidades do Brasil, e Maranhão tem essa realidade, a única refeição digna que uma criança faz durante todo o dia é a merenda que ela tem na escola. Como é que alguém coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme durante a noite? Como é que a pessoa assina um cheque e compra um carro ostentação, sabendo que é na base disso que ela está conseguindo ganhar o dinheiro dela? Eu não sei aonde a gente vai parar como humanidade se a gente não consegue ter empatia pelo próximo, se a gente não consegue acompanhar o sofrimento do outro para alimentar pura e simples uma vaidade. Eu fico indignado, fico impressionado. Um aspecto que o Wagner colocou, né? Quando a gente elege um representante, ele nos representa, né? Então é como se o próprio eleitor se visse naquele lugar. Olha, ele está me representando. Então, quando a gente vê um governante, um prefeito, enfim, seja lá qual for o cargo público, esbanjando, a gente, puxa vida, né? Ele deveria estar representando mas eu não levo esse tipo de vida. Tem alguma coisa errada, né? A partir do momento que você se torna uma pessoa pública, fica uma relação complicada. Tudo que você faz no privado, ele se mistura com o público, porque você acaba sendo um exemplo, um modelo para as pessoas, né? Há muitos presidentes, há muitos prefeitos, muitos políticos respeitados que fizeram história. Nos Estados Unidos a gente tem alguns aí, né? Abraham Lincoln, e todos eles foram figuras ilustres, né? Que deram exemplos de coragem, de honra, né? A princesa Isabel, por exemplo, né? Que lutou aí pela abolição da escravatura. Agora imagina se a princesa Isabel, de repente, está lá liderando um movimento, ela tivesse os escravos dela e de repente fizesse uma foto, olha, eu e meus escravos aqui. Não faz sentido, né?
é difícil a gente pensar alguém que representa o povo, sendo que o povo se vê no lugar daquela pessoa, porque ela está representando a pessoa, um estilo de vida completamente diferente do povo a quem ela deveria proteger, o povo por quem ela deveria lutar por melhores condições de vida. E a gente vê que esse município aí, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é bem ruim, inclusive um dos piores, se eu não estou enganado, das cidades ou do próprio do estado, né? E a gente vê uma situação deplorável que realmente, como o Leite nos falou aí, remonta a gente àqueles tempos em que o rei esbanjava e a população vivia passando necessidade. De necessidade. É interessante, até para a gente finalizar essa discussão, a gente parece que vive, eu não acho que é uma coisa recente, é porque hoje em dia com redes sociais a coisa se expande ainda mais, mas a gente parece que vive cada vez mais uma necessidade de esbanjar, não é de esbanjar, de ostentar, de mostrar para as pessoas o que a gente tem diferente. Então, às vezes a gente pode estar falando, a pessoa está ostentando um cordão de ouro, um carro luxuoso, tal, mas tem gente que às vezes ostenta uma viagem que foi fazer para um outro lugar lá, ou o feriado que você está na praia e os seus colegas estão tendo que trabalhar, e você fala, a vida está difícil aqui, ou seja, eu posso estar descansando aqui agora enquanto vocês estão aí no escritório, entendeu? Então, é uma reflexão que a gente poderia fazer dentro disso. Em níveis diferentes, a gente parece que aumenta cada vez mais com essas possibilidades de redes sociais de viver um estilo de vida ostentação, por mais que às vezes a gente se negue a dizer que estamos fazendo isso. Eu acho que a gente não está vivendo, a gente está ostentando. Cada vez mais na sociedade. A gente vive menos e ostenta mais. A gente faz uma viagem e a gente não está preocupado em se divertir e aproveitar aquele momento. A gente se preocupa com a selfie que eu vou tirar e quantas pessoas vão curtir aquela selfie e vão ver que eu estou ali do lado do Cristo Redentor. Mas, olha, ele foi ao Rio de Janeiro. Elas não querem saber de aproveitar a viagem, de passar tempo de qualidade, fazer uma refeição de qualidade com a família. Quer tirar uma foto do prato para todo mundo saber que você está comendo bem. Não sou contra redes sociais. Eu posto um monte de coisa, mas o que eu sou contra é a gente ostentar ao invés de viver. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente discute sobre uma rede social que promete continuar postando mesmo após a morte do usuário. É isso mesmo. A gente conta com você para fazer parte desse debate. Não sai daí, o Redação volta já.